Função do primeiro grau. Temos aqui 4 funções que são caracterizadas como função do primeiro grau. Função afim, fórmula fx, que significa função x, né? Igual a a vezes x mais b. A função afim, ela possui 2 coeficientes, que são o a e o b. Um é chamado de coeficiente angular e o outro é chamado de coeficiente linear. Temos aqui a função linear, que a fórmula é fx, ou seja, função x, igual a vezes x. A função linear, ela possui somente o coeficiente angular, que é representado pela letra A. Temos também a função identidade, que tem como fórmula fx, que significa função x, igual a 1 vezes x, ou menos 1 vezes x, também é caracterizado a função identidade. E temos a função constante, que é representada pela fórmula fx igual a b. Nesse caso, nós não temos o coeficiente angular a, temos apenas o coeficiente linear b, né? Então, o a significa coeficiente angular e o b significa coeficiente linear. Essas 4 funções estão classificadas, né? São classificadas, na verdade, como funções do primeiro grau. Aqui nós temos exemplos de função afim. A fórmula da função afim, como já foi visto, é fx, que significa função x, igual a vezes x mais b. Lembrando que pode vir escrito como y igual a vezes x mais b. Significa a mesma coisa, né? Tem o mesmo significado, o fx e o y, ambos significam funções, né? Então, pode vir escrito como fx ou como y, está se tratando de função. Então, temos aqui o primeiro exemplo, y igual a 2 vezes x mais 3. Então, ela se encaixa no modelo y igual a a vezes x mais b. Veja que ela se encaixa direitinho aqui nesse modelo. Então, o coeficiente angular, que é representado pela letra A, nesse caso é igual a 2. E o coeficiente linear, que é representado pela letra B, nesse caso é igual a 3, né? Próximo exemplo aqui é função x igual a menos 4x mais 1. Então, ela se encaixa aqui nesse formato. Fx igual a vezes x mais b, onde o coeficiente angular, que é representado pela letra A, é igual a menos 4. E o coeficiente linear, que é representado pela letra B, vale 1. Em seguida, nós temos um outro exemplo aqui, que é fx igual a menos x mais meio, ou menos x mais 1 sobre 2. Esta função se encaixa no formato da função afim, que é esse aqui que eu estou escrevendo, fx igual a vezes x mais b, onde o coeficiente angular, representado pela letra A, é menos 1, tá? Então, é um número que está aqui na frente do x multiplicando, ó. E nesse caso, o número que está aqui é o menos 1. O coeficiente linear b vale 1 sobre 2. E aqui, no último exemplo de função afim, nós temos um modelo que está escrito nesse formato. Y igual a vezes x mais b, onde o a, que é o coeficiente angular, vale menos 2, e o b, que é o coeficiente linear, vale menos 3 quartos. Então, tá aí alguns exemplos, né, de funções afim, onde tem variância de sinal, né, variação, alguns tem o sinal negativo na frente, outros não, outros tem o sinal negativo no final, mas todas elas são exemplos de função afim que possui 2 coeficientes, coeficiente angular e coeficiente linear. Em seguida, nós vamos ver alguns exemplos
da função linear, que tem esta fórmula fx, que significa função x, igual a vezes x, que também pode ser escrita como y igual a vezes x. Nesse caso, nós temos somente o coeficiente angular, ó, né? Só temos o valor de a. Nós não temos mais b ou menos b aqui no final. Então, o b é igual a zero. Não possui coeficiente linear b, só possui o a. Então, nesse caso aqui, nós temos o coeficiente angular igual a 3, né? Porque a função é y igual a 3 vezes x. Nós sabemos que o formato é y igual a vezes x. Então, a vezes x. O a vale 3. No segundo exemplo, nós temos fx, que é a função x, igual a menos 2 vezes x. Então, veja que aqui é fx igual a menos a vezes x, né? Então, o coeficiente angular, que é o a, aqui ele vale menos 2, ok? Aqui nós temos função x igual a menos x sobre 4, ou menos 1x sobre 4. Então, nós temos o coeficiente angular representado pelo número, sempre vai ser esse a, que é o número que está multiplicando pelo x, né? Então, aqui o número que está multiplicando pelo x é o menos 1. Menos 1 sobre 4. Então, menos 1/4 é o coeficiente angular dessa função. E, no último exemplo, nós temos como coeficiente angular o 2/3, ou 2 sobre 3. Então, essas são exemplos, né? Esses são exemplos, essas funções são todas funções lineares, né? Elas não possuem coeficiente linear, elas possuem apenas o coeficiente angular a, conforme foi demonstrado aqui nos exemplos. Vamos agora conhecer a função identidade. A função identidade, ela tem esta fórmula, fx, que significa função x, igual a 1x, ou ela pode estar assim, né? Y igual a 1x. Nesse caso, o coeficiente angular, que é o a, que é o número que vem sempre aqui na frente do x, vale 1, tá? Então, só tem este valor, coeficiente angular igual a 1. O que pode acontecer é que a função pode ter um sinal de negativo aqui na frente, como é o caso aqui abaixo, tá vendo? São as mesmas funções, só que com sinais negativos. Então, nesse caso, o coeficiente angular é igual a menos 1, porque é menos o número que está aqui na frente do x. Então, vamos completar aqui com 1 para ficar bem melhor para entender, né? O a, que significa coeficiente angular, é o número que está na frente do x multiplicando. Então, no caso da função identidade, vale 1. E da função oposta, né, da função identidade, vale menos 1. Então, sempre vai ser assim. O a vai ser sempre igual a 1 ou igual a menos 1 e não existe o b. Não existe o coeficiente linear, b igual a 0. E temos, por último, a função constante, que tem esta fórmula aqui, fx igual a b, que está aqui, né? Que pode ser também escrita como y igual a b. Nós já vimos que o fx, que significa função x, é a mesma coisa que o y, né? Eles têm o mesmo significado. Então, eu deixei aqui 2 exemplos. Aqui no primeiro exemplo, o b, que é o coeficiente linear, podemos escrever como coeficiente linear CL, que é a mesma coisa que o b, vale 2/5, tá? Então, o b ou o CL, que é o coeficiente linear, igual a 2/5. E aqui, o coeficiente linear, que é o b, é igual a menos 3. Não existe o coeficiente angular. Então, nesse caso, o a é igual a 0. Ele não existe, tá? Apenas o coeficiente linear b, que está representado aqui
nesses exemplos. Devemos atentar para a seguinte regra. Se o A for um número maior que zero, né, o coeficiente angular, aquele número que vem na frente do x, for um número maior que zero, um número positivo, a função é classificada como função crescente. E se o A for um número menor do que zero, for um número negativo, a função é classificada como função decrescente. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo, para que nós possamos resolver e entender bem o significado dessas informações. A primeira função é fx igual a 3 vezes x mais 1. Então, vamos determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Coeficiente angular é o número que está multiplicando aqui na frente do x. Então, é igual a 3. E o coeficiente linear é o número que está somando, que é o b, que nesse caso vale 1. Então, aí está bem definido quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Essa função é uma função afim. Como nós vimos, a função afim é aquela que possui os dois coeficientes, o angular e o linear, como está aqui, né? Então, pode ser representado através de uma soma ou pode ser uma subtração também, mas ela possui dois coeficientes, então é uma função afim. Aqui o exercício pede para determinar o F2, né? Como assim determinar o F2? Veja, lá na fórmula é fx. Aqui eu tenho F2. Isso significa que o x foi trocado por 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar toda a linha e trocar o x por 2. Então, aqui onde eu tenho x, eu vou escrever 2. Né? Então, eu tenho aqui uma linha que está exatamente igual a essa, só está trocado os valores de x. Então, aqui o x vale 2, aqui o x vale 2. Trocou. Então, nós vamos fazer agora o cálculo, começando pela multiplicação. Então, eu tenho 3 vezes 2, que é 6, e depois eu tenho o mais 1. 6 mais 1 é igual a 7. Então, eu tenho como resposta que F2 é igual a 7. Então, F2 igual a 7. Tá aqui no final. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o F menos 3. Então, nós vamos trocar esse x e esse x por menos 3. Esse já está trocado. Nós vamos trocar aqui na frente. Então, nós vamos escrever 3 vezes menos 3 mais 1. Né? Então, trocamos aí os 2x por menos 3 e vamos começar pelo vezes, pela multiplicação. Então, 3 vezes menos 3 dá menos 9. E aí, eu tenho, no final aqui, mais 1. Menos 9 mais 1 é igual a menos 8. Então, a minha resposta é F menos 3 igual a menos 8. Então, tá aí, feitos os cálculos, quando nós trocamos os valores de x. Temos mais um tópico aqui, que é calcular x para que se tenha fx igual a menos 2. Então, agora, nós vamos pegar a função e escrever no final igual a menos 2. Então, vamos pegar essa parte aqui da função, que é o 3x mais 1. E vamos escrever igual a menos 2 no final. E aí, eu tenho a equação do primeiro grau, que eu tenho que isolar o x, deixar o x sozinho. Então, como é que vai ficar isso aqui? Primeiro, eu vou passar esse mais 1 para o lado de lá. Então, eu vou ficar com 3x igual a menos 2, menos 1. Era mais 1, mas ele veio aqui desse lado, então ficou sendo menos 1. E aí, eu vou chegar no seguinte resultado. 3x igual... Quanto que dá menos 1 com menos 2 com menos 1? Dá menos 3, ó. Né? Menos 2 menos 1 dá menos 3. E agora, eu vou isolar o x aqui, passando esse 3 que tá multiplicando, eu vou passar para cá, dividindo. Então, eu vou ficar com
x igual a menos 3 dividido por 3. Então, basta fazer esta divisão aqui, né? Menos 3 dividido por 3. Portanto, o meu x vai ser igual a menos 1. Esse é o resultado quando eu divido menos 3 por 3. Então, o resultado igual a menos 1. Essa função é uma função crescente ou decrescente? Depende do valor do a, né? Para valores maiores do que 0, a função é crescente. Então, nós notamos que o a é um número positivo, o a igual a 3. É um número maior do que 0. Então, essa função é uma função afim crescente, tá? Então, vou escrever aqui. Crescente. Então, é caracterizada assim esta função. Temos aqui o segundo exemplo de função, né? Vamos resolver, então, esse exercício, que é fx igual a menos 5 sobre 2 vezes x. Vamos anotar o valor dos coeficientes. Então, nós temos aí o coeficiente angular, que é representado pela letra A. A é o número que está aqui na frente do x, que nesse caso vale menos 5 sobre 2, né? Coeficiente linear é o B. Não temos nenhuma soma, nenhuma subtração aqui na frente, então é igual a 0. E que tipo de função é essa? Bom, só tem o coeficiente angular e não tem o coeficiente linear. Essa função chama-se função linear, né? A função linear é aquela que possui apenas o coeficiente angular. Ela não tem o b, ela não tem o coeficiente linear. Vamos calcular o f menos 1 trocando o x, né? Aqui já está trocado, vamos trocar esse aqui por menos 1. Vamos ficar assim, menos 5 sobre 2 vezes, em vez do x, o menos 1, eu vou colocar aqui entre parênteses, porque ele é negativo. E agora, é só fazer a multiplicação. Aqui é uma conta de vezes, então, eu vou completar aqui embaixo com 1 e vou multiplicar a linha de cima, né? E depois a linha de baixo. Vamos lá. Aqui em cima eu tenho menos 5 vezes menos 1. Primeiro são os sinais. Menos com menos é mais. E 5 vezes 1 é 5. Agora embaixo. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, deu 5 sobre 2. Esse é o resultado do exercício. Então, para f menos 1, o resultado é 5 sobre 2, que foi o número que nós chegamos aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa trocando o x por 2. Então, eu vou pegar a função e, em vez de escrever o x, eu vou escrever o 2. E aí, eu vou ter isso aqui. Menos 5 sobre 2 vezes 2. Bom, vamos completar aqui embaixo com 1 e multiplicar. Então, nós vamos multiplicar essa linha de cima aqui. Menos 5 vezes 2 é menos 10. E vamos multiplicar aqui embaixo. 2 vezes 1 é 2. Então, nós temos como resultado f2 igual a menos 10 sobre 2. Que dá quanto se eu for dividir? Dá 5. Então, eu tenho que colocar o resultado final dividido aqui. f2 igual a menos 5. E o último tópico, calcular x para que se tenha função de x igual a 20. Basta pegar a função e escrever igual a 20. Então, a gente pega aqui essa função e escreve no final igual a 20. E resolver este cálculo. Vamos completar aqui embaixo com 1 e vamos fazer a multiplicação cruzada, né? Então, nós vamos fazer esse vezes esse. Então, vamos lá. Menos 5x vezes 1 dá menos 5x. Tudo que é vezes 1 dá ele mesmo. Do outro lado, nós vamos multiplicar esses dois. 2 vezes 20, 40. E agora, nós vamos deixar o x sozinho. Então, esse menos 5 que está aqui multiplicando, vai vir aqui dividindo.
40 dividido por menos 5. Então, na divisão, nós vamos fazer regra de sinal. Mais com menos é menos. E 40 dividido por 5 é 8, tá? Então, esse é o resultado. X igual a menos 8. Vamos classificar esta função quanto ao seu crescimento. Ela é uma função crescente ou decrescente? Depende do valor do A. Para A maior que zero, a função é crescente. Se o A for um número negativo, ou seja, um número menor do que zero, a função é decrescente. Aqui, o A é um número negativo. Então, essa função é uma função linear decrescente. Então, muito importante também saber definir isso no estudo das funções. Terceiro e último exemplo, calcular f2, sabendo que f1 igual a 2 e f3 igual a 8, e a função é afim. Veja, essa informação é extremamente importante. Função é afim. Por quê? Porque nós temos 4 tipos de funções. Temos a afim, a linear, a identidade e a constante. Como o exercício não passou uma fórmula, passou apenas valores numéricos, nós precisamos saber qual fórmula que é. Então, quando diz que a função é afim, nós já podemos escrever a fórmula dela aqui, que é essa daqui. Essa é a fórmula da função afim, como nós já vimos. Y igual a vezes x mais b. Muito bem. Então, vamos pegar essa primeira informação que ele dá, que é f1 igual a 2, né? Então, nós sabemos que nós vamos ter que trocar o x por 1, né? Eu vou escrever desse jeito aqui, eu vou escrever como fx, que é a mesma coisa que o y, tá? É a mesma coisa, não muda. Mas, para um melhor entendimento, veja que o x foi trocado por 1 aqui no enunciado, né? A fórmula vem assim, mas no enunciado tá 1. Isso significa que esse outro x eu vou ter que trocar por 1 também. Então, eu vou ficar assim. A vezes 1 mais B, e no final eu vou escrever igual a 2, certo? Então, eu peguei aqui a função e troquei o x por 1, e no final eu escrevi igual a 2. E A vezes 1 é A. Tudo que é vezes 1 é ele mesmo. Então, A vezes 1 é A mais B é igual a 2. Tá aqui. Uma equação linear, porque eu tenho aqui duas incógnitas. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a segunda informação, que é f3 igual a 8. Então, nós temos a função afim, que é essa daqui, fx igual a vezes x mais b. Nós vamos trocar esse x por 3 e esse também por 3. Então, nós vamos ficar assim. Eu vou usar só isso aqui, tá? Eu não preciso usar isso aqui nesse momento. Então, eu vou fazer a vezes 3 mais b e o igual a 8 no final. E aí, a vezes 3 é 3a. 3a mais b igual a 8. Veja, outra equação linear, porque possui duas incógnitas, né? Isso vai nos levar para um sistema linear. Vamos lá. Eu tenho aí o sisteminha linear montado, né, com o resultado das equações que nós obtivemos agora, que foi o A mais B igual a 2 e o 3A mais B igual a 8. Existem vários métodos para calcular. Eu vou pegar o método da substituição, mas poderia ser também pelo método da adição, não tem problema nenhum. Pelo método da substituição, eu vou pegar essa primeira equação e vou isolar o B, vou deixar o B sozinho. O que eu vou fazer com esse mais A que está aqui? Eu vou passar para o outro lado do sinal de igual. Então, eu vou ficar assim, B igual a 2 menos A. Era mais A, mas ele foi lá para o final, então ele ficou como menos A. E aí, eu vou substituir esse valor na equação seguinte. Então, como é que fica? Vou pegar aqui essa segunda equação, 3 vezes A mais... Aí, eu tenho que escrever o B. E o B é igual a 2 menos A. Então, eu vou escrever 2 menos A. Igual a 8. Né?
Tá vendo? Então, o que que eu fiz aqui? No lugar de escrever o B, eu escrevi o valor dele aqui na equação. E agora, é só juntar os termos semelhantes. Então, veja, eu tenho mais 3A menos 1A. Aqui vale 1. Então, conta. Mais 3 menos 1 dá mais 2. Então, eu tenho mais 2A. E do outro lado do sinal de igual, eu tenho o 8. E esse mais 2 que estava aqui, eu vou escrever aqui. Porque ele não tem o A para ficar aqui junto, né? Ele é um número sozinho, independente. Então, ele tem que vir para cá, perto do 8. Aqui só fica o A, os números que tem o A. Então, vamos fazer a conta. 2A igual 8 menos 2 dá 6. Então, veja, agora é só deixar o A sozinho, passando esse 2 que está multiplicando, dividindo. Então, eu vou ter 6 dividido por 2, e isso é igual a 3. Então, aqui nós já obtivemos o valor do A. Vamos agora calcular o valor do B, né? Então, veja, ó, o B é igual a 2 menos A. O A vale 3. Então, aqui eu vou colocar o 3. B é igual a 2 menos 3. Portanto, 2 menos 3 é menos 1. Então, eu tenho aí como resultado B igual a menos 1. Achei o valor do A e achei o valor do B. E agora eu vou escrever a fórmula, que é o que o exercício pede. Nós estamos trabalhando com a função afim, que tem essa fórmula aqui, fx igual a vezes x mais b. Então, nós vamos ter como fórmula, vamos trocar o a por 3 vezes x, mais, vamos trocar o b por menos 1. E aqui, nós temos que fazer a regra de sinal. Veja, aqui é a fórmula da função afim, e agora eu vou usar os valores que eu consegui calcular aqui no exercício, os valores dos dois coeficientes, do angular e do linear, trocando o A e o B. Então, minha fórmula final vai ficar assim, 3x, mais com menos é menos, 3x menos 1. Tá aqui a fórmula da função. E agora que nós vamos responder o exercício, né? O exercício pede para calcular o F2. Quanto vale o F2? Bom, é só trocar o x por 2. Então, vamos pegar essa equaçãozinha aqui e trocar o x por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2 é 6. Então, eu vou ter 6 menos 1, que é igual a 5. Portanto, a resposta é F2 igual a 5. E aí, o meu exercício está encerrado. Só mais uma observação, é que esta função é uma função afim crescente. Veja que o A deu um número maior do que 0, né? A igual a 3. Então, essa função é uma função afim crescente.